o plenário do Supremo Tribunal Federal confirmou a decisão provisória do ministro Teori Zavascki, que determinou a suspensão de Eduardo Cunha do exercício do mandato de deputado federal. Os ministros seguiram o relator ministro Teori Zavascki, que decidiu manter o afastamento porque o parlamentar Eduardo Cunha, como presidente da Câmara e deputado, poderia prejudicar o andamento das investigações contra ele. A outorga da decisão sobre a perda do mandato às próprias casas legislativas tem como pressuposto a ultimação dos trabalhos da justiça criminal, na forma de uma sentença transitada em julgado. O preceito trabalha com uma lógica de harmonia entre poderes, que não interdita o funcionamento de qualquer um deles. Pelo contrário, permite que cada um funcione dentro de suas respectivas competências. O ministro Teori Zavascki detalhou o pedido do Ministério Público Federal, onde aponta 11 situações em que o deputado teria usado o mandato parlamentar para transformar a Câmara dos Deputados em um balcão de negócios e receber valores para si ou para os deputados que o auxiliavam por meio de pagamentos ocultos. Entre as outras 10 acusações estão usar dezenas de requerimentos, projetos de lei e até medidas provisórias em favor de empresários em troca de vantagens indevidas, contratar uma empresa de consultoria por R$1 milhão para investigar fatos que poderiam prejudicar as delações premiadas, receber projetos de lei escritos por empresários que teriam sido apresentados por aliados para defender interesses do setor privado. Cunha também teria ameaçado o relator do processo contra ele no Conselho de Ética na Câmara, deputado Fausto Pinato. Retaliar a bancada do PSOL, que votou contra ele no Conselho de Ética, e obstruir a pauta para atrasar as investigações do Conselho. Não há a menor dúvida de que o investigado não possui condições pessoais mínimas para exercer, nesse momento, na sua plenitude, as responsabilidades do cargo de presidente da Câmara dos Deputados, pois ele não se qualifica para um encargo de substituição da presidência da República. Para o ministro Dias Toffoli, a decisão foi drástica, mas não representa uma disputa entre os poderes. Não é desejo de ninguém que isso passe a ser um instrumento de valoração de um poder sobre o outro. Um instrumento de empoderamento do Poder Judiciário em relação aos poderes eleitos democraticamente pelo voto popular. Já o presidente do Supremo, o ministro Ricardo Lewandowski, considerou que a decisão da Corte poderia ter sido até mais extensa. O tempo do judiciário não é o tempo da política e nem é o tempo da mídia. Nós temos ritos, temos procedimentos, temos prazos que devemos observar. A medida proposta pelo eminente ministro Teori Zavascki é, em primeiro lugar, legal, porque consubstancia uma cautelar numa ação penal originária que se fundamenta, como já foi dito aqui, no artigo 319, inciso 6º do Código de Processo Penal. Em segundo lugar, eu penso que é uma medida extremamente comedida, porque Sua Excelência a escolheu, como também já foi dito aqui, em lugar da prisão preventiva ou de outras alternativas que tinha à disposição, como salientou o ilustre ministro Marco Aurélio. E é adequada, como disse o ministro Fachin, porque está arrimada num robustíssimo contexto fático probatório. E veja agora alguns trechos dos votos dos ministros na sessão dessa quinta-feira, que julgou o afastamento do deputado federal Eduardo Cunha da presidência da Câmara dos Deputados. O Supremo Tribunal Federal, nesta decisão, não apenas defende e guarda a Constituição como é da sua obrigação, como defende e guarda a própria Câmara dos Deputados para resguardar todos os princípios e regras que têm de ser aplicados, uma vez que a imunidade referente ao cargo e àqueles que o detêm não pode ser confundida em nenhum momento com impunidade ou possibilidade de vir a sê-lo. Afinal, a imunidade é uma garantia, porque a República não comporta privilégios.
Essas práticas delituosas realmente enfraquecem as instituições, corrompem os valores da democracia, da ética republicana e da justiça. E mais, comprometem a própria sustentabilidade do Estado democrático de direito, notadamente nos casos em que os desígnios dos agentes envolvidos guardam homogeneidade, uma vez que dirigidos em contexto de criminalidade organizada e de delinquência institucional, há um fim comum, consistente na obtenção, à margem das leis da República, de inadmissíveis vantagens e de benefícios de ordem pessoal, de caráter empresarial ou de natureza político-partidária. Recentemente, presidente, fui saudado numa universidade federal por um presidente de centro acadêmico. Ele me disse uma frase assim: ministro, eu não quero viver em outro país, eu quero viver em outro Brasil. E eu, quando estava ouvindo o voto do ministro Teori Zavascki relatando os descaminhos em que nos perdemos, essa frase não me saiu da cabeça. Quanto que eu acompanho o relator. Não há aqui nenhuma abordagem que se possa aludir a uma invasão de um poder sobre o outro. Tanto mais que o ministro Teori também, no bojo do seu voto, faz uma equiparação às figuras que potencialmente podem ocorrer, ou seja, eventualmente, com uma saída do chefe do Executivo, assume o outro na sua linha sucessória e há, inclusive, uma previsão constitucional que, mutatis mutandis, se aplica analogicamente, que quando há o recebimento da denúncia ou da queixa contra o titular do Poder Executivo Central, há obrigatoriamente uma suspensão do exercício das funções políticas. O que mutatis mutandis é o que ocorre aqui nesse caso específico. A imunidade visa o exercício. E costumo dizer que o cargo é ocupado para servir aos semelhantes, e não para este ou aquele, inadvertidamente ou não, mas se sentindo inalcançável, se beneficie desse mesmo cargo. Autonomia não pode se confundir no âmbito dos poderes com algum ideário de soberania. O que marca o Estado de Direito é exatamente a ideia que nele não existem soberanos. Na medida em que fatos graves ocorrem no âmbito de um dado poder, sem possibilidade de resposta, de correção, nós já estamos fora de um modelo de normal autonomia. Nós estamos já em outro plano, num plano de soberania. Em oportunidade diversa, poderemos verticalizar até mesmo o espectro do parágrafo 2º do artigo 53, no que diz respeito à imunidade parlamentar, para também examinar hipóteses de cabimento de prisão preventiva, mas o que está sobre a mesa aqui é a medida cautelar que implica na respectiva suspensão. E a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, está aqui no estúdio e vai explicar para a gente como foi esse julgamento ontem no plenário do Supremo. Boa tarde, Karina. Boa tarde. Bom, Karina, na quarta-feira havia previsão na pauta do Supremo de, na quinta, ser julgado uma DPF da Rede de Sustentabilidade sobre o mesmo assunto. Como é que ficou? Ela ficou prejudicada? Não, Érica, de forma alguma. A DPF da relatoria do ministro Marco Aurélio, ela estava prevista para julgamento na quinta-feira, numa situação de excepcional urgência, diante da iminência do julgamento ou do recebimento da denúncia pelo Senado Federal na próxima quarta-feira, que pode implicar no afastamento ou não da presidente da República do exercício das suas funções. Nesse sentido, o objeto da DPF era justamente para que o Supremo possa dizer se é possível
que quaisquer daquelas pessoas que estejam na linha de substituição da presidência da República, do exercício dessas funções, pode ser réu em processo que está correndo aqui no Supremo Tribunal Federal. Esse é o pedido da ADPF. E também acabava, de uma certa forma, em havendo a decisão nessa ADPF com eficácia vinculante, fazendo com que o presidente, até quarta-feira, não é? Até a decisão do ministro Teori Zavascki, Eduardo Cunha, deixasse o cargo justamente porque ele está na linha de substituição da presidência da República, mas responde a processo aqui no Supremo Tribunal Federal, uma ação penal cujo inquérito foi recebido em março, agora de 2016. O julgamento da quinta-feira, na sessão plenária de ontem, foi em torno de uma ação cautelar proposta pelo Procurador-Geral da República, que traz uma série de circunstâncias que comprovariam, ou pelo menos levariam os ministros a ter indícios de que Eduardo Cunha, enquanto presidente da Câmara dos Deputados, teria agido com desvio de finalidade e que, portanto, não poderia permanecer no cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Ato sequente, também viria mais um fundamento de que ele estaria nessa linha também de substituição da presidência da República e que, por responder a um processo aqui no Supremo, ele também não poderia ostentar esse cargo. Então, a decisão do ministro Teori Zavascki, que foi tomada na madrugada de quarta para quinta, veio a plenário no lugar da ADPF, em razão da necessidade de que o plenário pudesse referendar ou não, confirmar ou não essa liminar nos termos que foi proferida pelo ministro Teori Zavascki, que apenas não só suspende o exercício do mandato, né, de Eduardo Cunha como deputado federal, mas também suspende o exercício dele na função de presidente da Câmara dos Deputados. Karina, você usou a palavra substituição, né? Linha de substituição, está todo mundo dizendo linha sucessória, né, da presidência da República. Explica pra gente essa diferença e como é que fica essa linha de substituição na presidência da República? A gente faz uma diferença muito mais técnica, né? Na verdade, é quem vai ser o próximo presidente no jargão popular, mas sucessor natural do presidente da República é sempre o vice-presidente, que diante de uma renúncia, por exemplo, morte ou afastamento definitivo do presidente da República, quem vai assumir o mandato presidencial pelo resto da legislatura, pelo tempo que ainda faltar para o exercício dessa presidência, até que novas eleições realizem dentro dos 4 anos, é o vice-presidente. Então, ele é o sucessor natural do presidente da República. Mas, na ausência do vice-presidente, quem é que pode assumir? Aí assume em caráter de substituição, em caráter temporário. Sucessão é definitiva, a substituição é temporária. Então, na ausência do vice-presidente, assumiria o presidente da Câmara dos Deputados, que não pode responder a processo penal. Ou então, na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado, que também não pode responder a processo no Supremo Tribunal Federal, e na ausência de quaisquer um deles, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, eu queria fazer só uma observação, Érica, que eu acho que é fundamental para que todos saibam e tenham a certeza de que a decisão do Supremo não implica em cassação do mandato parlamentar de Eduardo Consentino Cunha, de forma alguma. Há uma suspensão do exercício das funções em razão de uma suspeita, uma possibilidade de que ele, no exercício do mandato e no exercício da presidência da Câmara dos Deputados, possa, de uma certa forma, interferir nas investigações criminais que contra ele seguem no Supremo Tribunal Federal. Tá ótimo. Muito obrigada pelas explicações, Karina. Até uma próxima. Eu que agradeço, Érica. Até mais.